Olá, seja bem-vindo a mais uma porção do Bíblia Todo Dia e hoje nós vamos para o Salmo 119, parte 1. Vamos dividir esse vídeo em duas partes. Então vamos lá. A ênfase do Salmo 119, esse que é o mais longo de todos, né? É sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual do cristão. Fala como a palavra nos capacita a crescer em santidade e a lidar com as pressões e perseguições que acompanham uma caminhada de fé. Não sabemos quem escreveu o Salmo 119, nem quando ele foi escrito, mas qualquer que seja a identidade do salmista, ele é um bom exemplo para nós seguirmos, pois almeja a santidade e ele era intenso em compreender a palavra de Deus e ele fazia isso de maneira profunda e contínua. Veja que interessante, o salmista, quando escreveu esse salmo, ele não possuía toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, somente partes da Bíblia do Antigo Testamento, mas isso não impediu ele de amar e crer no que a Bíblia diz. E fica aqui um primeiro ponto para a nossa meditação. Quanto temos amado a palavra de Deus? E para ser assim bem didático, anote quantos minutos do seu dia você tem se dedicado a isso. Porque como vamos passar do entendimento para a prática se nós não conseguimos ter o entendimento, né? Então eu quero aqui, nesse primeiro momento, me apropriar do Salmo 19, dos versículos 4 e 5. Aqui ele está falando sobre ter prazer na lei de Deus. E quando ele usa esse termo lei, ele está se referindo a muito mais do que os 10 mandamentos. Aqui ele tem em mente uma revelação de Deus encontrada nas Escrituras para a nossa vida. Para os pecadores não salvos, a lei representa o inimigo, porque anuncia uma condenação. Então a lei, ela fala no que você não deve fazer e ela fala o que acontece se você fizer, né? Para os cristãos legalistas, a lei representa um senhor dominador que rouba a liberdade. Mas para nós cristãos espirituais, a lei representa um servo que os ajuda a ver o caráter de Deus e a obra de Cristo. Ajuda a entender como Deus pensa. Olha que lindo. Dos versículos 9 a 16, o salmista vai nos incentivar a cultivar uma santidade através da palavra de Deus. Do 17 ao 24, o salmista vai nos ensinar como nós precisamos da palavra de Deus. E esse texto, essa porção da palavra, ela é perfeita para quando nos sentimos desanimados no nosso tempo diário com Deus e em sua palavra. Como tem sido esse teu tempo de qualidade com o Senhor? Se você está desanimado, leia essa porção e você vai encontrar um novo ânimo para continuar. Dos versículos 41 ao 48, ele vai nos ensinar que existem vozes, diversas vozes, mas nós é que decidimos qual delas nós vamos ouvir. E hoje eu te pergunto, qual voz você tem ouvido? Porque o inimigo fala, ele fala a nossa mente, ele fala que a gente não pode, ele fala que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, que a gente está no caminho errado. Ele fala que o caminho é difícil, mas eu quero incentivar você a ouvir a voz certa. Quero incentivar você a ouvir a voz de Deus. Quero incentivar você a ouvir o que Deus sabe e quer dizer para você ao teu respeito, tá bom? Então, como que você identifica essa voz? Você vai ver que Deus só fala coisas boas a nosso respeito. Mesmo na correção, ele fala coisas boas sobre nós. Todo o sentimento que vem do coração sobre desistência, sobre pecado, sobre perversidade, não é de Deus, tá bom? Eu sei que muitos sofrem com isso, mas hoje você tem uma oportunidade de receber uma libertação, porque quando você ouvir essa voz, você vai negar ela, você não vai abraçar. Quando ela vir para o teu pensamento, você vai negar e você vai rebater com o quê? Com a palavra de Deus. Que é isso que você tem se alimentado todos os dias. A palavra de Deus vive em nós é que vai rebater os dardos inflamados do maligno. Tá bom, irmãos? E você pode observar que do versículo 57 até o 64, nós vamos ver nesses trechos que Deus é tudo o que precisamos. Então vai dizer, ele é minha porção, ele é meu Senhor, Deus é a nossa maior alegria. No versículo 63 vai falar que ele é um companheiro
de todos aqueles que temem, né, de que guardam seus preceitos. Então são declarações lindas. Você tem andado com aqueles que amam o Senhor, que têm alegria no Senhor, que sabem que o Senhor é a única porção que precisamos? Além das vozes, nós precisamos identificar com quem nós temos andado. Nós precisamos ver se essas pessoas têm sido benéficas para o nosso dia a dia, para a nossa comunhão com o Senhor. Se não for, tente mudar esse quadro, tá? Através da tua atitude, falando a verdade, mas não ande com pessoas que te colocam para trás. Quero terminar dizendo que não faz sentido o povo de Deus ficar estagnado quando a palavra de Deus é tão irrestrita, alcança além dos limites. Podemos não gostar de algumas mudanças que estão ocorrendo no mundo, mas isso não precisa nos frustrar, né, de qualquer forma. No tempo dos apóstolos não haviam noticiários como hoje em dia, mas a situação não era muito diferente e esses homens revolucionaram o mundo. Deus está assentado em seu trono, o Senhor tem o mundo em suas mãos e as suas promessas não falham. Portanto, vamos amar a palavra de Deus e vamos caminhar em direção à prática, porque isso é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, deixe abaixo desse vídeo e nós vamos entrar em contato com você. Deus abençoe!